Olá, aluno querido. Muito obrigado pela sua visita ao nosso canal. Você está aqui no canal do professor Michel de Ciências. E eu gostaria de convidar você a uma nova série de vídeos chamada Por Dentro do Corpo Humano. Vamos ter muito conteúdo legal, muita imagem interessante, que vai te ajudar a compreender como funciona o nosso corpo por dentro. Mas antes de começarmos essas aulas, eu queria fazer uma pergunta para você. Você já está inscrito no canal? O quê? Não está ainda? Ah, não acredito. Você precisa se inscrever. Se inscreve, pessoal. Você vai receber novas aulas, notificações de aulas, para que você possa ampliar seu conhecimento. Falando em ampliar, divulgue o canal. Compartilhe, porque conhecimento é poder e muita gente também vai aprender junto com você. Tá certo? Vamos iniciar aqui a aula, então, por dentro do corpo humano, essa série de vídeos, estudando hoje o tema células. Muitas são as pessoas que têm dúvidas sobre células. Se eu te perguntasse aí, fala para mim o que é uma célula, será que você saberia me explicar? Ou você iria ficar meio assim, não sei o que dizer, professor, sei o que é, mas não sei explicar. Mas vamos lá, vamos aprender juntos aqui o que é uma célula, certo? Célula é, pessoal, quando eu vou definir célula, eu defino como menor, certo? Menor unidade do ser vivo. A menor unidade do ser vivo é uma célula. Neste caso, as células podem ter, pessoal, formas e funções. Essa, então, é a definição de célula. Neste caso, as células podem ter uma quantidade. Ela pode ser uma célula só, eu chamo de unicelular, ou ela pode estar em vários números, em várias células. Eu vou chamar ela de pluricelular. Tudo bem? Outra coisa, células, elas participam de funções vitais no nosso corpo. Funções vitais ou processos vitais. Essas funções vitais podem ser reprodução, pode ser nutrição. Então, as células ajudam nesse processo. Ok? Outra coisa, as células, elas são visualizadas pelo microscópio, ou seja, elas são invisíveis ao olho nu. Preciso de um microscópio para ver uma célula, certo? A maior célula no corpo humano é o óvulo, e o corpo humano possui aproximadamente 100 trilhões de células. Realmente é muita célula no nosso corpo. Não é verdade, pessoal? Todas as células, elas possuem componentes básicos. Quais são esses componentes básicos? Vou falar para vocês. Antes disso, já estou avisando. Printe essa tela, certo? Anote, grave, faça alguma coisa aí, porque eu vou apagar aqui a lousa. Apaguei, hein? Vamos lá. Seguindo aqui, nós vamos falar um pouco dos componentes de uma célula. Então, os componentes básicos. Componentes básicos de uma célula. Componentes básicos de uma célula. O primeiro deles, pessoal, membrana plasmática. A membrana plasmática, pessoal, ela tem uma função do quê? Ela permite entrada e saída de substâncias da célula. Então, ela é muito importante, a membrana plasmática, porque ela faz uma barreira seletiva do que vai entrar e do que vai sair na célula. Ela é muito importante nessa questão. Vale a pena observar que, em alguns casos, algumas células elas apresentam uma parede celular. Essa parede celular oferece uma maior resistência aí para a célula. Tudo bem? Neste caso, está presente em bactérias e também em células vegetais.
certo? Bactérias e células vegetais, ok? Este é o primeiro componente básico de uma célula. O outro componente básico de uma célula seria o citoplasma. O citoplasma é uma região onde tem ali células não, onde estão imersas organelas. Organelas é como se fossem os órgãos, entre aspas, tá? Vou colocar entre parênteses aqui, mas é como se fosse, entre aspas, os órgãos do nosso corpo seriam as organelas para as células, tá certo? Neste caso, pessoal, o que acontece? Vamos supor, você tem o seu pulmão, o seu intestino, o seu rim, o seu estômago. As células também têm as suas organelas, que fazem funções aí para elas, tá certo? Então você precisa ter essa comparação para você compreender. O citoplasma é o local que tem essas organelas aí. No citoplasma tem uma região chamada citosol, certo? Nessa região aí, o que acontece? É onde fica imerso as nossas organelas aí das células. Tudo bem? Vamos lá. Terceiro e último item seria o material genético. O material genético é importante a gente comentar um pouquinho, que ele pode se comportar diferente. Então, ele pode ter um comportamento diferente em relação a determinadas células. A gente vai falar disso mais à frente. Mas assim, o material genético transporta ou transfere todas as informações, vamos colocar assim, de pai para filho. Então, a diversidade genética, a variação genética, vem tudo desse tipo de componente básico de uma célula, tá certo? Então, ela é muito importante aí também a gente comentar disso, tá bom? Então, esses são os 3 componentes básicos de uma célula. Tudo bem? Anote, print, grave, porque eu vou apagar a lousa aqui. Já apaguei. Vamos ver um pouco aqui uma imagem? Eu vou mandar aqui para vocês uma imagem para você compreender um pouquinho melhor. Os componentes básicos de uma célula. Você vai ter aqui, pessoal, a membrana plasmática que eu falei para você, que fica aqui contornando a célula, certo? Então, ela vai permitir o que entra e o que sai da célula, tudo bem? Você vai ter aqui o citoplasma, que é uma região que tem dentro dele o citosol, aonde vai estar mergulhadas as organelas, tudo bem? E você tem aqui, eu falei para vocês, material genético, pessoal, mas você vai ter aqui, está falando núcleo. Eu vou explicar a diferença de material genético para núcleo. O material genético, quando ele é envolvido por uma membrana, ele é organizado. Então, ele ganha o nome de núcleo existente, certo? Quando esse material genético ele não está envolvido por essa membrana, ele fica um material genético bagunçado, eu digo que ali não existe um núcleo. Então, a gente vai ver isso, eu vou falar depois da diferença entre algumas células, e eu vou entrar de novo nesse assunto. Tudo bem? Mas é mais ou menos aí para você compreender até então o que seria a diferença de material genético para núcleo. Tudo está relacionado a uma camada, que eu vou comentar na próxima aula. Tá certo, pessoal? Quero agradecer a atenção de todos. Nos vemos no próximo vídeo, nessa série muito legal por dentro do corpo humano. Até mais, minha gente. Fui!